Fala pessoal, eu sou Maicon Rocha, estou aqui com meu sócio Vinícius Sales e hoje vamos falar um pouquinho sobre compra de carências, um assunto tão polêmico, né, irmão? Sim, com certeza. Muito prazer, galera. Hoje, quando a gente fala de compra de carência, cara, eu vejo no mercado que é um impeditivo de muita gente deixar de economizar, às vezes deixar de ter uma boa qualidade no atendimento, passar a ter uma maior rede de atendimento por conta do medo de perder a carência, que hoje é algo muito comum hoje no mercado e é muito mais simples do que vocês, né, clientes hoje na ponta imaginam. Sem dúvida, acaba sendo uma cultura, né, que acaba não sendo implantada. É. Por exemplo, quantas corretoras hoje, eles acabam só enfatizando na questão de redução de custo, redução de custo, redução de custo, né, e acaba deixando de trazer a informação necessária ali pro empresário ter segurança, né, de falar: "Pô, eu posso fazer a troca, né, e ainda assim vou ter a compra da minha carência". Então, eu vejo a necessidade, né, dessa cultura em si, até porque a compra da carência ela já existe há tanto tempo, né. E é algo que é determinado pela ANS, né? Então, quando a Exatamente. gente vai a fundo, né, entre regras, normas e leis, né, judiciais até, é simples, tá? Então, hoje, se o cliente ele tem há mais de 6 meses um plano de saúde, ele já tem o direito de ter uma redução. É claro, para cada tipo, para cada porte de plano de saúde, ele tem datas diferentes, reduções diferentes. Então, hoje, se você pega um contrato de um cliente que você já tem há mais de um ano, que você migre para um plano equivalente. Quando a gente fala um plano equivalente, a gente fala da mesma cobertura. Então, se você tem um plano empresarial onde você tem uma cobertura nacional e tem o interesse de fazer uma mudança para outro plano de cobertura nacional, você já tem uma redução 100% ali da sua carência, né? E aí, é claro, tem alguns adendos importantes, né? Que hoje a nossa corretora, ela te dá toda essa assessoria para que não passe nada, que um desses pontos importantes é o parto, né? O parto, Sim. ele é 300 dias, tá? A partir da data de contratação. Então, às vezes, hoje o nosso público, ele acaba confundindo essa questão, poxa, 300 dias, mas eu preciso esperar 300 dias para poder, né, ter uma gestação e tudo mais, na verdade não, né. Então 300 dias é a data do procedimento do parto. Então a partir do momento que você contratou, já está contabilizando esse período. Então tecnicamente, a partir do segundo para o terceiro mês, você já pode, né, iniciar uma gestação ali onde se tem uma cobertura do parto, que é um período médio ali de 9 meses, que já se conclui os 300 dias ali do procedimento, né. Sim, e até bacana enfatizar, em alguns casos, como no parto mesmo, em caso de urgência e emergência, né, então, Aham. se a gestante, a gravidinha, né, ela precisa ali de uma urgência e emergência, teve ali uma intercorrência e precisa, né, ter um parto ali de imediato, né, por questões de vida ou morte, inclusive. As companhias elas não vão se negar, então o hospital em si, vai ter a liberação, tá, isso não é um problema. Então, a partir do momento que entre pelo pronto-socorro, pela urgência e emergência e o médico plantonista constatar a necessidade, né, a urgência do parto, então, nesse caso específico, é anulado a carência para parto e já pode sim ter a utilização. E um fato muito importante que se deixa despercebido, né, na galera é o que hoje a carência ela se dá para procedimentos eletivos, né? Sim. Então, mediante ao risco à vida, o seu plano de saúde ele tem que dar cobertura, tá? De uma internação, de uma cirurgia, indiferente da carência ou não, tá? Então, tudo que move o risco à vida, você tem direito à cobertura pelo plano. Então, hoje um pronto-socorro, por exemplo, você já tem, indiferente se está com carência ou não, você já tem uma cobertura de urgência e emergência. Mas se decorrente a um acidente, se o seu plano está com carência e você precisa de um pronto-socorro para que possa ser feita uma cirurgia, você tem uma cobertura também, que é muito importante e é um dos grandes medos que a galera tem, que é a cirurgia, Sim. né? Decorrente ali a utilização do plano, pelo fato de estar com carência, às vezes, a pessoa tem um medo de que, se acontecer um incidente, não vai ter a cobertura, e não é por aí, tá? A cobertura de carência seria no caso de uma consulta onde seria feito e aí
levantado um determinado diagnóstico, precisaria agendar uma cirurgia. Nessa situação de agendamento, aí sim, estaria entrando em carência do plano. Agora, se é decorrente a um acidente, aí você tem direito sim à cobertura do plano, né. Sim. E e assim, nós da Rocha Sales Seguros, nós visando, né, essa necessidade de trazer ali, né, informações cada vez melhores, né, para os nossos clientes. Sim, Hoje nós temos um departamento, inclusive, né, o departamento concierge, que nós criamos justamente para isso, para trazer esse acompanhamento próximo, né, dos nossos clientes. O nosso modelo de negócio hoje, né, de ter ali uma reunião, né, com os nossos clientes, uma videochamada, para nós é de extrema importância. Por quê? Dentro desse cenário nós vimos que nós conseguimos extrair o máximo de informações possíveis, né, caso tenha algo em oculto ainda com os nossos clientes, para daí então apresentar a melhor solução e entendendo a real necessidade, né. Então, muitas vezes o cliente ele acaba nem falando, né, por mensagem ou por ligação se tem alguma patologia ou se tem, né, esse receio. sim. E dentro desse modelo nós vimos, né, o quão assertivo nós fomos, porque de fato, né, os nossos clientes conseguiram ser nós conseguimos entender melhor e conseguimos, direcionar muito melhor. Então, para nós foi um golaço aí, né. Que inclusive é algo que a gente alinha muito com o nosso time, que é o quê? No nosso mercado a gente vê esse déficit ainda muito grande de querer oferecer um preço e uma cobertura, né. Então hoje você se baseia para qualquer tipo de atendimento numa contratação, uma tabela de preço e uma rede de atendimento. Só que a gente hoje tem como uma percepção, a gente tem como uma visão do nosso negócio que é muito mais além, né. Hoje a gente entende a dor de um cliente e a gente tem a curiosidade de ir a fundo, de entender o porquê que aconteceu, como que gerou, eh, o que ele tem em mente para resolver, né, quais são as soluções cabíveis para aquela situação. Não só é muito fácil hoje você fazer um estudo baseado em rede de atendimento e um preço, né, mas para cada caso a gente tem em vista aqui do nosso negócio que para cada caso é um caso, para cada caso precisa de uma atenção diferente, e hoje é o que a gente fala até mesmo para os nossos corretores, né, que hoje a gente acaba vendendo sem vender, né. Eu acho que pelo fato da gente querer ajudar as pessoas, de querer trazer a melhor solução, entendendo de fato as necessidades pontuais que cada um tem, é o que faz gerar o nosso negócio e é o que faz a gente ter o sucesso que a gente tem hoje, né. sem dúvida. Até porque o nosso propósito, né, sempre foi realmente ajudar empresários, né. É. Nós nunca sempre nos perguntaram, né, qual o segmento de vocês, né, e nós nunca falamos: "Nós vendemos plano de saúde". Pelo contrário, nós ajudamos empresários a reduzir custo em planos de saúde ou fazer um upgrade melhorando rede, atendimento, de fato trazendo a solução, né, que os nossos clientes precisam de fato. Então, foi realmente a nossa cultura e aí por conta disso, nós conseguimos aí ser tão assertivos, né, nessas soluções. Então, você que é empresário, está pagando um custo altíssimo no seu plano de saúde e está com receio Não de tem esse medo, né. não tenha, jamais. Se o seu receio é: "Ah, eu não quero migrar porque, poxa, eu vou ter que cumprir carência de novo", não, não vai. Entre em contato com a gente, nós vai ser um prazer imenso. Os nossos consultores vão entrar em contato, vão agendar uma reunião, né, e aí então apresentar uma solução que vá fazer sentido e o principal, apresentar ali também as compras das carências, quanto tempo você tem, qual companhia você poderia, né, fazer a contratação e qual a carência em si você já teria. Então E é engraçado também, é legal comentar, porque às vezes a galera escuta, vê um vídeo como esse e fala: "Pô, mas beleza, eles são de São Paulo, né". Mas não é porque a gente é de São Paulo que a gente não tem expertise do mercado, tá. Então hoje, por exemplo, a gente sabe, conhece na ponta os 10 melhores hospitais do Brasil, né. Então a gente tem essa conexão para cada estado de entender a rede DOR mais próxima, né. A gente tem hoje um público muito grande no Nordeste, né, onde acaba procurando os principais hospitais da rede DOR, que é muito famoso, mas não só a região do Nordeste, a gente tem na região do Sul,
né, Centro-Oeste. Então a gente consegue sim atender a toda essa demanda, né, que a gente já atende na verdade, né, hoje a gente tem um público voltado a nível Brasil, e aí a gente já tem essa expertise de entender as dificuldades que às vezes se encontra na cidade. Às vezes não é nem com o plano de saúde, às vezes a dificuldade que o nosso cliente se encontra de atendimento na cidade. Isso sem falar de plano de saúde, diferente do plano de saúde que ele tenha. A gente entende a dor, às vezes, do cliente ter que se locomover de uma região para outra para ter um atendimento, né. Então a gente sabe, pontualmente o que acontece em cada estado, em cada cidade, e aí a gente é justamente isso que a gente traz hoje nos nossos atendimentos, de ser pontual a ponto do cliente poder entender que a gente conhece a cidade dele, a gente sabe as dores que se passa por lá, a gente sabe, quais são as dificuldades que as seguradoras também enfrentam naquela cidade, que é muito importante. Exatamente. Então, com todas as informações, todo o conteúdo que nós trouxemos aqui hoje, empresário, se você continuar pagando caro, você é louco. Se você continuar pagando caro no seu plano de saúde, você é maluco. Ou seja, hoje vocês têm uma corretora humanizada que não só quer te ter como cliente, mas sim te apresentar uma solução. Então, vai ser um prazer imenso tê-los vocês e conta com a gente. Vai encerrar?